Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Muita paz a todos, é um prazer estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e mais um momento de estudo no nosso canal do YouTube do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, essa casa que nos acolhe com tanto amor e carinho. Muito obrigada, casa, pelo convite, já que fazemos parte dela e com muito amor, com muita alegria. E vamos então hoje falar, chegando no final do ano, a gente começa, aos estudos reflexivos, sobre a mensagem de Jesus. Mas hoje a nossa mensagem é dentro da Lei Moral, o terceiro livro do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais. E o nosso tema vai ser sobre o limite do trabalho, repouso, que está dentro de uma das leis morais, que é a lei de trabalho. E nas questões 681 a 685A, que vamos falar se o trabalho é necessário descanso, precisamos repousar, e aí o que a espiritualidade coloca para nós como um segmento, como um aconselhamento para que nós possamos ser mais felizes, E então nós vamos à nossa prece inicial e depois ao nosso estudo. Então vamos trazer à nossa mente a imagem de Jesus, a envolver a cada um de nós. Deus, nosso Pai. Jesus, nosso Mestre, modelo e guia. Agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos em Seu nome. Em mais um momento de estudos, mais um momento de aprendizado, de busca de conhecimento. Que possamos a cada instante introjetar esses sentimentos, esses pensamentos do bem, esses conhecimentos aos nossos corações, ao nosso mundo íntimo, à nossa mente. E que nós possamos nos esforçar para vivenciar esses conhecimentos que o Senhor deixou para nós. Que possamos nortear a nossa vida para que possamos fazer o melhor possível. E assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo que nos tem dado, por cada momento, por cada instante. E agradecemos por estarmos aqui, nós que estamos encarnados, por ainda estarmos no corpo físico, com oportunidade de mudança, de transformação para melhor. Muito obrigada por tudo, que possamos ter um estudo em paz e harmonia. Graças a Deus. Então, vamos ao nosso tema de hoje, que é o limite do trabalho, repouso. Está no Livro dos Espíritos, as questões 681 a 685A, que fala sobre, dentro da lei de trabalho, vai nos falar sobre o limite que nós temos que colocar para o nosso trabalho. E aí a gente vai falar um pouquinho o que é trabalho, faz parte de uma das leis de Deus, então lei natural. E como lei natural, portanto, é uma lei que é vigente para todos nós. E quando a gente fala em trabalho, muitas vezes a gente pensa somente no trabalho remunerado, aquele que faz com que nós possamos comprar as nossas coisas, manter a nossa alimentação, manter o nosso corpo físico, enfim, aquele que nos oferece a oportunidade de termos uma vida digna. Mas, quando a gente fala em trabalho, nós estamos falando de toda ocupação útil. E dentro de toda essa ocupação útil, nós temos aí trabalhos voluntários, nós temos trabalho que é que nós não vamos passar para ninguém, porque ele faz parte de nós, que é o trabalho de nossa evolução, de adquirirmos qualidade, de modificarmos a nós mesmos, de irmos nos construindo gradativamente. Então, esse é um trabalho que depende somente de nós. Então, dentro aqui de falar sobre o trabalho, primeiro nós vamos ao conceito de trabalho, que a gente buscou no dicionário e que vai falar para nós. E aí, nesse conceito de trabalho, nós já vamos tendo uma ideia do que muitas vezes, nós muitas vezes pensamos que trabalho é tortura. Porque dentro do dicionário informal, na web, a gente encontrou que conceito de trabalho vem do latim tripalho. É a denominação de instrumento de tortura formado por 3 paus, que era usado para os cavalos que não se deixavam ferrar. Dessa forma, originalmente, trabalhar significa ser torturado. Então, aqui a gente já começa a ter uma ideia. Por que a gente faz uma ideia tão negativa de trabalho?
né? Mas aqui está ato ou efeito de trabalhar, exercício de atividade humana, manual ou intelectual produtiva, esforço necessário para que uma tarefa seja realizada, labor, produção e assim vários conceitos sobre trabalho significativos, significados de trabalho, né? E aí, no livro Estudos Espíritas, pelo Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nós vamos encontrar o conceito de trabalho, onde ela coloca para nós, a autora espiritual, coloca para nós que, genericamente, o vocábulo trabalho pode ser definido como ocupação em alguma obra ou ministério, exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. O trabalho, porém, é de lei da natureza, mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando então os recursos de preservação da espécie. Pela reprodução, o homem vê-se coagido à obediência à lei do trabalho. E o trabalho, no entanto, ele não se restringe apenas ao esforço de ordem material, física, mas também intelectual, pelo labor desenvolvido, objetivando as manifestações da cultura, do conhecimento, da arte, da ciência. Então, muito diferente da força aplicada pelo animal, o trabalho no homem, ele objetiva a transformação para melhor das condições e do meio onde se encontra situado, desdobrando a capacidade criativa, de modo a atingir as altas expressões da beleza e da imortalidade, libertando-se paulatinamente das formas grosseiras e primárias em que transita para atingir a plenitude de perfeição. Se nós não trabalhássemos, até hoje nós estaríamos dentro das cavernas. Então, o trabalho é que faz com que nós possamos desenvolver nossas potencialidades. Então, através das atividades que vão fazer com que nós possamos crescer, evoluir intelectualmente, mas também moralmente, né? Aprendendo a lidar uns com os outros, isso tudo é trabalho. Então, todas essas tarefas desempenhadas por nós são atividades que vão ser consideradas de trabalho. No passado, nós vamos ver, né, o trabalho como algo que era apresentado apenas às classes pobres, aos servos, né, e até aos escravos, em que, então, o trabalho era algo negativo, visto como algo negativo, que somente aquele que era dominado pela classe superior, chamada superior, é que tinha que trabalhar, que tinha que sustentar uma economia de um país. Mais tarde, quando acaba a escravidão, nós vamos começando a ter uma outra visão de trabalho, mas é uma visão da produção, né? E aí nós vamos ter economistas estudando sobre esse assunto, falando, e não para todos nós, que nós vamos ter, dentro do trabalho, nós vamos ter o quê? A preocupação com a produção que nós fazemos, que nós realizamos, né? E é isso que vai nos dar o nosso salário, e vai fazer a medida do nosso salário. Então, o trabalho, então, porém, ele apresenta-se ao homem como um meio de elevação e como expiação de que tem necessidade para resgatar o abuso das forças, quando entregues à ociosidade ou ao crime, na sucessão das existências pelas quais ele evolui. Não for o trabalho, o homem permaneceria na infância primitiva, sendo por Deus muitas vezes facultado ao fraco de forças físicas os inapreciáveis recursos da inteligência, mediante a qual granjeia progresso e respeito, adquirido independência econômica, valor social e consideração, contribuindo poderosamente para o progresso de todos. Então, a lei de trabalho, porém, ela impõe-se a todos e ninguém fugirá dela impunemente, deixando de ser surpreendido mais adiante. A homem algum é permitido usufruir os benefícios do trabalho de outrem sem a justa retribuição, e toda exploração imposta pelo usuário representa cárcere e algema para si mesmo, na sucessão das existências inevitáveis a que se encontra impelido a utilizar. Então, nós não estamos aqui para escravizar ninguém, não estamos aqui para explorar o trabalho de ninguém. Nós precisamos entender que o trabalho, ele é de dois lados, né? Nós precisamos uns dos outros, precisamos do esforço de cada um,
Isso a gente vê que em tudo nós precisamos uns dos outros, para que a gente possa tomar o nosso cafezinho brasileiro, né? A nossa ideia do cafezinho, nós precisamos do agricultor que planta, precisamos daquele que cuida do solo, daquele que planta, daquele que colhe, daquele que vai levar para, que encaminha para as indústrias, aquele que vai refinar aqueles grãos de café, que vai industrializar, que vai ensacar, que vai distribuir os grãos de café para o café já processado para os lugares que vão ser feitas as vendas, aqueles que vão vender, enfim. Então, até chegar até nós, o cafezinho, quantas mãos foram utilizadas para que aquilo pudesse acontecer. Isso é tudo na nossa vida. Então, todos nós precisamos uns dos outros. Todo trabalho é digno, né? Todo trabalho que é feito com respeitabilidade, que é feito com honradez, ele é um trabalho digno. Do trabalho mecânico, rotineiro, primitivo, puro e simples, a automação, houve então um progresso gigante que ora permite ao homem o abandono das tarefas rudimentares, entregues a máquinas e instrumentos que ele mesmo aperfeiçoou, concedendo-lhe tempo para a genialidade criativa e a multiplicação em níveis cada vez mais elevados. Sendo o trabalho uma lei natural, o repouso também é a consequente conquista que o homem faz jus para refazer as forças e continuar em ritmo de produtividade. O repouso se lhe impõe como prêmio ao esforço despendido, sendo-lhe facultado o indispensável sustento nos dias da velhice, quando diminui o poder criativo, as forças e a agilidade na execução das tarefas ligadas à subsistência. Gente, lá no Livro dos Espíritos é bem claro para todos nós, né, que aquele que chega à sua velhice, que já perdeu as forças do trabalho, ou aquele que já não tem força por doença, não pode trabalhar, que a sociedade precisa estar capacitada e regida pela lei de caridade para poder suprir aquilo que o outro não pode mais fazer, né? Então, para que nós possamos ter uma sociedade mais justa, é uma sociedade que precisa olhar para aquele que não pode mais executar as suas tarefas, que não pode mais realizar as suas tarefas, né? Então, seria uma forma de nós podermos compensar dignamente que aquela pessoa não possa mais trabalhar. Hoje nós já temos dentro do nosso país, por exemplo, nós já temos a Previdência Social, que faz com que nós tenhamos aí aposentadorias, né? Nós tenhamos aquelas ajudas governamentais para que possa suprir essas nossas necessidades, né? Ainda não está numa condição ideal, mas já são os primeiros ensaios para que nós possamos ir modificando a nossa maneira de pensar e começar a entender que nós precisamos olhar para o nosso próximo também, né? Através do trabalho abnegação, do qual não decorre troca nem permuta de remuneração, ele se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. Por um processo, ele se desenvolve na horizontal e se melhora exteriormente. Pelo outro, ascende no sentido vertical da vida e se transforma de dentro para fora. Utilizando-se do primeiro recurso, conquista simpatia, respeito, gratidão e amizade. Né? Então, aquele que faz trabalho voluntário, trabalho de abnegação, ou seja, que se dedica a cuidar de outro, né? Ele faz um trabalho que muitas vezes não é só recebendo monetariamente, mas ele consegue trabalhar-se moralmente, porque é o outro que cuida do outro, aprende a cuidar do outro, a ter respeito pelo outro, aprende, então, a desenvolver as suas qualidades morais também, com mais afinco, né? E a autora espiritual coloca para nós trabalho Jesus, fazendo-se carpinteiro, dedicando-se à profissão na elevada companhia de José, o mestre laborava ativamente, ensinando com o exemplo e respeito ao trabalho como dever primeiro para a manutenção e preservação da vida, mediante a atividade honrada. Em todo o seu ministério de amor e abnegação tem relevante papel, verdadeiro trabalho de autodoação até sacrifício da própria vida, sem paralelo em toda a história.
Então, aí para nós, Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso guia, nosso modelo, né, dado por Deus para que nós possamos atingir nossa perfeição como criaturas, né? Jesus, em todo momento, se dedica, né, de corpo e alma, todos nós, né, num trabalho aí sacrificial, né, como nós vemos hoje, um trabalho sacrificial da própria vida, né? Seus discípulos, posteriormente, fizeram do trabalho expressão de dignificação, tornando-se escravos do Senhor e servos de todos, oferecendo o labor das próprias mãos para a subsistência orgânica, enquanto se afadigavam na sementeira da luz. Seu exemplo e suas lições, as lições que Jesus nos passa, erguem os escravos que jazem no porto da miséria e dá-lhes suprema coragem no exercício do próprio trabalho, através do qual encontram energias para superar as fracas forças, tornando-se fortes e inatingíveis. Infundem coragem, estimulando o trabalho e serviço fraternal, de modo a manter a comunidade unida em todos os trânsitos. Nós vemos que aí as Casas do Caminho, que foram as primeiras congregações cristãs criadas, né? Onde então aquelas pessoas viviam servindo aqueles que chegavam necessitados de amparo material, espiritual, né? E também o amparo de amor, de coração, de carinho, né? De atenção. Então, se dedicavam trabalhando não só nas hortas, não só na parte de criando animais, de manter economicamente aquela comunidade, mas também amparando, né, esclarecendo aquelas pessoas. Ensinam esperança, utilizando o trabalho redenção, por cujo meio o espírito libra acima das próprias limitações e se liberta das malhas da ociosidade e do mal. A necessidade do trabalho é da lei de natureza. O trabalho é uma lei da natureza, está na questão 674 do Livro dos Espíritos. Né? Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, o homem tem aí a tarefa, né, de trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-nos poder melhorar o local onde nós estamos. E aí, essa necessidade faz com que nós possamos crescer e evoluir. Faz com que nós possamos ter nosso ganho monetário, mas também faz com que nós cresçamos em inteligência e moralmente também. Então, cabe desobstruir, sanear, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Isso é a tarefa para o nosso planeta. Para alimentar a população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Por isso, nós precisamos continuar no trabalho, né? Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez, mas para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência, e essa inteligência que se concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Então, sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisa. Por razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 7, para que a gente possa entender que o trabalho, que a riqueza é algo necessário, mas para ser utilizada e bem utilizada pelo bem de todos nós. Não é apenas para ficar nas mãos de alguns e ser utilizada egoisticamente, só mesmo para o prazer daqueles que a retêm, mas sim para ela ser distribuída, ser colocada como um uso comum para todos.
na cultura, nas artes, na ciência, né? Para a nossa qualidade de vida poder melhorar. E aí, como atividade do espírito, o trabalho, né, o espírito precisa trabalhar, tanto quanto o nosso próprio corpo físico. Sabemos que toda ocupação útil é uma atividade necessária para o nosso próprio equilíbrio espiritual. E toda ocupação útil é trabalho. Não, para a gente poder entender. Porque muitas vezes a gente acha que trabalho é somente aquele que é remunerado. E não é. Toda ocupação útil é trabalho. Aquele que se ocupa em melhorar-se está trabalhando para o seu progresso, para a sua melhora espiritual. Então, e esse é um trabalho que depende somente de nós, como já falamos, né? Então, tudo que nós fazemos para crescer, para desenvolver as nossas aptidões, é trabalho. E aí, existe o limite do trabalho? Existe. Quando as forças do corpo físico, né? Em que nós precisamos, então, repor essas forças. Nós precisamos, de tempos em tempos, repousar, né? Para que nós possamos recuperar as nossas forças físicas para continuarmos trabalhando, né? Mas quando chegamos ao momento daquele momento da decrepitude do nosso corpo físico, quando nós não podemos mais trabalhar, ou quando temos uma doença que impossibilita o corpo físico de agir da melhor forma possível, nós precisamos, então, estar aí sendo ajudados, mantidos pelo governo, pela caridade social, né? Então, conforme nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, nós vamos vendo que nós precisamos cuidar uns dos outros, porque nós precisamos uns dos outros. Então, nós precisamos ter esse repouso, né? Então, quando as nossas forças já estão desgastadas, quando a gente já está no momento que a gente não pode mais trabalhar, então, aí é o momento que a caridade tem que regir, onde o jovem deve trabalhar para compensar a incapacidade do mais idoso. Então, cabe, pois, à sociedade como um todo, que se o velho não tem a família que o ampare, a sociedade deve ampará-lo integralmente, já que no seu passado esse homem trabalhou para muitos, né? Então, é o que nós precisamos aprender para que nós possamos viver numa sociedade mais justa. E aí a gente pegou em um outro site falando sobre trabalho e repouso, né? Que é o nosso tema de hoje. Então, a autora Leda de Almeida, ela coloca para nós: conta-se que um carteiro, passando diante de uma casa em uma cidade pequena, viu o professor aguando seu jardim e disse-lhe: trabalhando, professor? Não, estou descansando. Mais tarde, ao retornar, viu o professor sentando no jardim, lendo um livro. Descansando, professor? Não, estou trabalhando. E aí esse exemplo ele vai nos mostrar conceitos diferentes de trabalho e repouso, evidenciando aí uma similitude entre ambos, né? Trabalho é toda e qualquer atividade física, material, intelectual e espiritual. Quando nós achamos que aquele que está preparando algo que não seja um trabalho físico, né, que é um trabalho mental, né, intelectual, nós achamos que está descansando. E não está. Às vezes está trabalhando. Então, é uma necessidade individual, social, econômica e moral que leva o homem a desenvolver-se e a desenvolver a sociedade em direção ao aperfeiçoamento. Então, nós somos espíritos imortais vivendo provisoriamente em corpos materiais. E o corpo se cansa das atividades e precisa de repouso. Não é assim? Nós cansamos de determinadas atividades. Hoje nós temos desenvolvidas em nosso corpo físico já doenças, né, consideradas doenças, ou melhor, síndrome, de situações repetitivas, de atividades repetitivas. Então, nós precisamos realmente fazer pausas para que o nosso corpo possa se recuperar, né? O espírito está em contínua atividade, não interrompida nem mesmo durante o sono, quando então goza de maior liberdade, podendo ir aonde quiser e fazer o que quiser. Então, como é que nós vamos entender o repouso? Então, segundo o dicionário, repouso é ausência, cessação de trabalho, de movimento, né? Sossego, tranquilidade, paz, descanso.
E aí Herculano Pires coloca no seu livro Curso Dinâmico de Espiritismo, no capítulo 17, no item 2, ele escreve: repouso é uma forma de diversificação do trabalho para recuperações e reajustes nos organismos materiais e nas estruturas psicomentais do homem. Então, repouso não é ausência de trabalho, de movimento, nem sinônimo de sossego, tranquilidade, paz, nem de ociosidade. Pois mesmo no descanso, na falta de trabalho, na preguiça, na vadiagem, o espírito continua em atividade, pensando, elaborando ideias, exercendo atividades espirituais de acordo com os seus ideais, sua maneira de ser. Então, o repouso, ele entendido como mudança de atividade e não ociosidade, se constitui como trabalho no meio de elevação, de crescimento. Além de renovar as energias do corpo físico, ele oferece condições para o alimento do espírito que sente, pensa e age. Então, o repouso é ou deveria ser tão útil quanto o trabalho, para que seus frutos resultem em benefício do homem e da sociedade. Assim, o repouso, como necessidade após o trabalho, deve constituir-se de atividades agradáveis, prazerosas e úteis, porque, sendo uma lei natural, é também lei moral, visto referir-se ao homem, à sua vivência, ao seu relacionamento com Deus, consigo próprio, com seus semelhantes, com os outros seres da criação, né? Então, levar as crianças para passear no parque, para poder curtir um pôr do sol, nós estamos ali nos concentrando com Deus, nós estamos apreciando essa maravilha que Deus nos deu, né? Para que nós possamos aí desanuviar nossa cabeça, né? Poder fazer nossas faxinas mentais e poder assim ir melhorando. Então, somente assim, entendido, ele concorre para o bem-estar do homem, para o seu desenvolvimento intelectual e moral, direcionando para o bem, para o belo, para o prazer sadio, para o útil, concorrendo também no organismo coletivo e funções sociais diversas. Então, nós precisamos de trabalho, é uma necessidade para que nós possamos crescer, não é? Nós precisamos trabalhar, desenvolver aptidões, tarefas que nos são colocadas para que nós possamos crescer intelectual e moralmente, mas também nós precisamos, em algumas situações, nós irmos chamando de repouso, ou seja, variar o nosso trabalho. Então, fazer algo diferente daquilo que fazemos rotineiramente. Sair da nossa rotina, para que a gente possa ter momentos de descanso, que a gente chama de descanso. Que não é parar de trabalhar, né? Mas é mudar o nosso trabalho, nossas atividades, melhor dizendo. Então, o trabalho é uma necessidade, porque está na lei da natureza, e é uma necessidade para todo o nosso desenvolvimento. Mas nós também temos o limite do trabalho, que é imposto pelo nosso corpo, pelo nosso organismo mesmo, como também nós temos momentos que nós precisamos variar, sair da nossa rotina e poder fazer algo diferente. E temos que ver no nosso trabalho momentos de prazer, né? Fazer aquilo que nós gostamos, mas quando não podemos fazer tudo que nós gostamos, que nós possamos fazer com boa vontade, né? Que nós possamos nos dedicar com respeito, com atenção, com carinho àquela atividade que vamos fazer. Então, seja ela qual for, que nós possamos fazer de coração. Então, que nós possamos, em todos os momentos, aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece para o nosso crescimento, para que nós possamos evoluir como espíritos imortais que somos, né? Então, dentro desse aproveitamento, desse momento, nós estamos aqui, né, sempre buscando aprender e estudando, e nos conscientizando e desenvolvendo as nossas potencialidades para que nós possamos continuar crescendo. Então, que nós possamos aproveitar em todos os momentos. Aqueles que se dedicam à atividade de cuidar do outro, que acha que não faz trabalho, faz um trabalho belíssimo de abnegação, né? Então, que nós possamos sempre ter muito carinho com todos os nossos irmãos, que somos todos trabalhadores, e que possamos ser sempre trabalhadores do bem.
Então, muita paz a todos, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, e vamos à nossa prece de encerramento. Vamos trazer então à nossa mente a imagem de Jesus, o nosso irmão maior, a acolher a todos nós e pedimos, Senhor, Mestre Jesus, que o Senhor possa estar sempre conosco, envolvendo a cada um de nós em paz, em harmonia, para que nós possamos continuar no nosso aprendizado, no nosso crescimento, na nossa evolução. Que possamos, através do seu Evangelho, exemplificá-lo em nossa vida diária, nos esforçando para melhorarmos a nós mesmos a cada instante. Que exercitemos as nossas potencialidades, que exercitemos tudo o que nós trazemos de bom dentro de nós, para que nós possamos cada vez mais crescer como espíritos que somos. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos tem dado, por cada momento, cada instante, cada oportunidade. E assim, nós pedimos que permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada a todos e que ficamos com Jesus sempre.